Olá, vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de programa de computador, né, e os programas de conversor desses tipos de programa. Vamos entender mais ou menos como é que isso funciona, né? Então, dentro da utilização do computador, a gente tem dois atores, vamos dizer assim, né? O primeiro ator é o ator humano, é o usuário, enquanto usuário do computador, enquanto a pessoa que programa, né? Então, são pessoas, né? Pessoas que entendem a linguagem português, inglês, ou seja, a linguagem natural, né? E do outro lado, nós temos o ator computador, que só entende uma única linguagem, a linguagem binária, a linguagem de máquina, formada por zeros e uns. Então essa imagem que está sendo apresentada aí na tela para vocês, ela possui do lado direito a visão do ator programador usuário, pessoa, né? Uma linguagem de alto nível, vamos dizer assim, bastante próxima da linguagem natural, em geral o português, que as linguagens são da língua inglesa. E do lado direito, nós temos essa loucura aí de zeros e uns sendo apresentado, em que a gente não entende nada, só quem entende isso é a máquina. E no meio do caminho, nós temos um nível médio aí, ou seja, é uma linguagem que não é muito clara, né? Swap, multi, são mnemônicos, que você rapidamente aprende o que é, né? Trabalha com dólar, que são registradores, que também com o tempo você aprende. Então não é tão complexo quanto o que está na direita, mas também não é tão simples quanto o que está na esquerda. E aí, computador só entende uma coisa, humano só melhor compreende outra. Quer dizer, lá quando começaram os primórdios da computação, a linguagem era binária. Então o homem tinha que conhecer o código binário, como é que era a instrução de máquina, enfim, tinha que saber programar com zeros e uns, uma loucura, né? Depois ele passou a programar com essa linguagem que está aí no meio do caminho, que é a linguagem assembly, né? Que são mnemônicos, mas também tem uma relação de 1 para 1 com a linguagem de máquina, né? Ou seja, cada linha, percebe que cada linha ali da linguagem, fora o swap, que é a primeira coisa, que é um label, cada linha corresponde a uma linha de linguagem de máquina. Agora, a linguagem de alto nível não, a linguagem de alto nível, uma linguagem de alto nível corresponde a várias linguagens de máquina. Então tem que haver o quê? Uma conversão de linguagem que o homem entende para a linguagem que o computador entende. Então, mostrando aí na tela o padrão de uma linguagem de máquina, né? São um conjunto de zeros e uns formatados em tamanhos. Então, ó, o primeiro, os 4 bits, é o código da operação. Depois nós temos os operandos, onde está um dado, onde está outro e para onde vai o resultado do dado. Então, essa instrução tinha que ser seguida por todas as pessoas que assim programassem. E assim ficava uma linguagem de código de máquina, uma loucura, né? Não dá para você fazer. Imagina fazer manutenção disso, não existe, né? Imagina um sistema grande, nem pensar. Então, quando isso acontecia, isso eram pequenos programas que somavam, dividiam, enfim, faziam cálculos matemáticos não tão complexos assim. Então, da linguagem de máquina surgiu essa linguagem assembly, né? Usa mnemônicos, são nomes que lembram as operações, mas também não é tão próxima do homem. Se você vê um programa, ó, à direita está sendo exibido um programa, né, nessa linguagem, você vê que ele não é tão simples de ser compreendido, de ser entendido, tá? Mas foi uma melhoria, foi a segunda linguagem com que as pessoas passaram a programar depois da linguagem de máquina. Até que chegaram na chamada linguagem de alto nível. Alto nível por quê? Porque está próximo do nível do ser humano, da língua que ele possui. Então, é um alto nível de abstração. É uma linguagem que não lida com endereço, não lida com registrador, não lida com nada de memória, né? Ao invés de lidar com endereços de memória, como acontecia com a assembly, acontecia com a linguagem de máquina, ela lida com variáveis, que são nomes que representam aquelas posições de memória. Então, é um nível de abstração muito elevado, em que o homem pode imprimir uma produtividade muito maior. Mas, todas essas linguagens precisam de uma conversão. Então, o primeiro processo de conversão que nós temos é a interpretação. Então, as linguagens chamadas interpretadas, né, funcionam dessa maneira. Então, eu tenho, por exemplo, um programa, fonte, né, onde estão em linguagem de alto nível. Né. O que ele vai fazer? Esse programa interpretador, à medida que ele vai lendo cada instrução do programa-fonte, ele interpreta, ou seja, converte aquela linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, que a máquina compreende, e executa imediatamente aquela instrução. Ou seja, ela não gera nenhum código intermediário. Ela lê
a linguagem de alto nível, converte para a linguagem de máquina e executa na sequência. Então, toda vez que eu tiver que rodar um programa numa linguagem interpretada, eu tenho que passar por todo esse processo. Interpretar cada linha, executar. Interpreto a linha seguinte, executo, e por aí vai. Vou fazendo isso, né, elemento a elemento. Então, essas são as linguagens chamadas interpretadas, né? Linguagens que trabalham diretamente acopladas aos browsers, aos navegadores, como o JavaScript, por exemplo, são linguagens interpretadas. O segundo processo de conversão é a compilação. Na verdade, a compilação é um pedaço desse processo. É engraçado porque a compilação é um pedacinho, ela recebe o nome pelo todo, né? Então, essa imagem que está sendo exibida aí para vocês, ela mostra os 4 processos envolvidos. O primeiro é a compilação, feito pelo compilador. Depois, a montagem, feito pelo montador. Depois, a link edição, feita pelo link editor. E, por fim, o loader ou carregador, né? Então, tudo começa lá em cima, como o programa escrito na linguagem de alto nível, em C, por exemplo, passa pelo processo de compilação e é gerado o quê? É gerado uma linguagem de montagem. Em geral, é uma linguagem assembly, né? Que é aquele mnemônico que a gente viu ali, para que possa ser padronizado isso por um conjunto de outros elementos. E aí, o que vai acontecer? Essa linguagem de assembly, ela passa por um assembler, por um montador, e esse assembler vai gerar o chamado código-objeto, que já é em linguagem de máquina. Não é a linguagem final ainda, porque ainda faltam algumas ações a fazer. Às vezes a gente usa vários programas, algumas APIs, ou seja, componentes separados, e eles precisam nesse momento serem linkados, ou seja, concatenados para que possam tornar-se uma única unidade durante a execução. Então, vários códigos-objetos são linkados através do link editor e eu gero o executável em linguagem de máquina. Esse sim está pronto para ser executado. Aí o loader carrega aquele programa na memória e ele pode ser executado a partir dali. Então, o processo de compilação, entre aspas, que é todas essas 4 etapas que eu falei, ela acontece uma única vez só. Tá certo? E aí ele gera o código executável, e aí o código executável, que é um código em linguagem de máquina, ele pode ser rodado a cada vez que haja interesse. Então, ao contrário, diferente da interpretação, que a interpretação, toda vez que o programa rodar, acontece a interpretação. A compilação não. A compilação só acontece num único momento, né? E depois, uma vez gerado o código de máquina, eu não preciso mais compilar, a não ser, claro, que eu tenha alterações no programa, melhorias no programa, aí eu tenho que recompilar um programa modificado, um programa alterado, enfim, com todo esse processo aí de conversão em voga. A linguagem Java, que é uma linguagem bastante utilizada hoje, né, pelos propósitos que ela se aplica, pela facilidade de trabalhar implementada ao objeto, e principalmente pela sua característica de portabilidade, ou seja, de eu poder escrever um código para um ambiente. Quando eu falo ambiente, eu me refiro à dobradinha, sistema operacional computador, né? Por exemplo, eu posso ter uma máquina Intel, onde eu tenho um sistema operacional e o Windows. Posso ter uma máquina Intel, onde eu tenho o sistema operacional do Mac, tá certo? Então são sistemas operacionais diferentes. Para cada sistema operacional, eu tenho que ter um tipo de conversor, porque o código que ele gera é diferenciado. Então, o que acontece na linguagem Java? Eu tenho um único código-fonte escrito em Java, passo esse código-fonte por um compilador Java, esse compilador vai gerar, né, códigos, objetos, vamos dizer assim, que ele chama de bytecode, né, que são códigos especiais em Java. E aí, o que vai acontecer? A partir daí, para cada ambiente que eu quiser gerar, utilizar aquele programa, se eu quiser usar no Intel, se eu quiser usar num Solaris, se eu quiser usar num Linux, né, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ter um interpretador Java que vai pegar esse bytecode e converter esse bytecode para que ele possa gerar o programa executável e aí, por sua vez, rodar essa linguagem. Então, com isso, eu ganho o quê? Eu ganho a portabilidade. Eu consigo ter um único programa-fonte, padrão, e com diferentes interpretadores fazer com que ele rode em diferentes plataformas, o que me é muito útil, o que me é muito interessante. Ok? Então, falamos agora no final sobre o processo de conversão do Java. Muito obrigado pela sua participação. Até o nosso próximo encontro.